Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de setembro de 2015, é um sábado. O verbete de número 3515 tem 5 páginas, 48 logias e 6 máximas. O tema, contradança evolutiva, e foi elaborado segundo a especialidade Seriexologia. Quem redigiu o verbete, a veteraníssima Eliana Manfroy. A Eliana Maria Manfroy, ela é professora universitária graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente em Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. A contradança evolutiva é a metáfora esclarecedora sobre o ato e o efeito da alternância ou mudança sucessiva de papéis existenciais da consciência em diferentes grupos, contextos, períodos e épocas, ao longo da série de ressomas e dessomas, ao modo de coreografia seriexológica regida pelos evoluciólogos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, do auto e hétero revezamento seriexológico, o holopensene grupal retrocognitivo, a forma holopensênica, o materpensene preservado ressoma após ressoma. Desculpa, gente, o materpensene preservado ressoma após ressoma. Patologia. As reconfigurações dos papéis existenciais a cada ressoma. O arranjo calculado da constelação familiar. O desapego inteligente de configurações parentais temporárias. As empatias interconscienciais. As antipatias interconscienciais. A troca de personagens dentro da mesma cenografia evolutiva. A alternância entre a díade autor-leitor das próprias obras em ressomas sucessivas. Na parafatologia, a possibilidade de intensificar os acertos grupo-kármicos, a expertise dos evoluciólogos ao comporem a cenoplastia multiexistencial do grupo evolutivo afinizado, as comunexias especializadas em paratecnologia ressomática, as pesquisas de retrovidas mapeando os retrocenários existenciais, as pesquisas retrocognitivas de campo favorecendo as sincronicidades interpares, o elenco das retrovidas repetido na atual vida em personagens diferentes, a pesquisa seriexológica das biografias de grupo afinizados, a exemplo das personalidades da Enciclopédia Francesa, pelos voluntários da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica e Enciclosapiens. As marcas paragenéticas do palimpsesto consciencial, a mega coreografia da dança do cosmos engendrada pelas consciências livres, as CLs. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo casuística, né, onde a verbetógrafa cita um exemplo do livro psicografado Cristo Espera por Ti, e a taxologia, na qual a verbetógrafa também enumera 31 modalidades de troca de papéis existenciais, ampliando o escopo das perquisições do pesquisador ou pesquisadora interessados na investigação seriexológica alternante. Na remissiologia, nós destacamos autocobaia seriexológica, autopesquisa retrocognitiva de campo, interexistencialidade lúcida, prospecção seriexológica e zoom mnemônico. Na contradança evolutiva, a alternância dos papéis existenciais representa a oportunidade de engendrar neocenografias seriexológicas, recompondo vínculos e acertos grupo-kármicos.
No percurso das múltiplas existências, você, leitor ou leitora, considera a hipótese de realizar contínua contradança evolutiva com os próprios pares? Quais os resultados assistenciais? Na filmografia específica, a autora contribui com uma fonte e na bibliografia específica também com uma fonte. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Ana Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão. Papéis, cenários, retrovidas, existências, revezamento, sincronicidades, reconfiguração, recomposição, holobiografia, contrapontos, coreografia, ressomas, dessomas, interprisão, alternância, grupo karma, seriexometria, mater pensene, evoluciologia e multiconsecutivologia. Liliana, a gente tem aquela pergunta de praxe. A gente sabe que você é pesquisadora, né, da seriexologia, mas mesmo assim a gente quer saber como é que surgiu essa ideia desse verbete, que é uma metáfora, né, que eu achei bem interessante. Com certeza. E quais foram os bastidores, né? Se teve novas ideias, se teve algum vislumbre assim, de coisa que você não tinha visto ainda. Ok, bom, boa tarde a todos e todas. Bem, a ideia desse verbete, a gente estudando seriexologia, né, já com algumas coisas anteriores que eu já pesquisei, escrevi, fiz 2 viagens assim com o objetivo de retrocognição pela Europa, ajudou muito, mas foi com certeza o evento, né, grupal, mnemônico da Noite de Gala, né, mnemônica, que me levou a essa ideia. De alguma forma, assim, olhando todo aquele processo que aconteceu antes, durante e depois, me veio assim essa imagem de uma grande dança e uma contradança daquelas pessoas vivendo papéis do passado e hoje, as reconfigurações, aí as coisas que a gente vê também nos eventos da consecutivos, com aqueles parasociogramas riquíssimos, né, da personalidade consecutiva, e hoje, as pessoas do passado e as pessoas que estão hoje, as hipóteses, né, algumas assim, comprovadamente, algumas ainda não foram, mas enfim, todo esse cenário me trouxe assim essa imagem de uma grande coreografia, né, e que nós vivemos, na verdade, em constante contradança, mudando de parceiros, mudando de pares, reconfigurando aí os cenários para tentar resolver aí as nossas questões evolutivas. Essa foi a ideia. Bom, e bastidores, assim... É isso. A ideia realmente da vivência muito rica que eu tive, né, e que eu ouvi várias pessoas também relatando, da Noite de Gala Mnemônica, do antes, durante, depois, assim, parece que tudo isso se intensificou muito, e esse tema acho que está ainda muito presente. Acho que tem muitas pessoas com muitas ideias interessantes que poderiam transformar em verbete a partir desse grande evento grupal, experimento grupal que a gente teve aí. A gente tem uma pergunta sobre essa questão aqui. Vou fazer ela em primeiro lugar para você. Na Parafatologia, página 6, final da 4ª linha, poderia falar sobre o que se soube dos parabastidores da Noite de Gala Mnemônica, compondo parapsicodrama explicitador da contradança evolutiva? É para você falar mais. Sim, aquilo que eu sei, né? O pessoal até da equipe poderia falar mais, mas do que eles também relataram, as conversas e a própria vivência pessoal também. Bom, se tratou de um evento, né, para quem não conhece nada, que está nos ouvindo, os teletertulianos principalmente, eu acho, apesar de que se falou muito já, uma proposta, né, do professor Valdo Vieira para esse evento, a ser consecutivos. E assim, toda a preparação que teve e o relato da própria equipe de como foi amparado, de como todo o processo, né, aconteceu de uma forma, a sincronicidade, todo o amparo. E mesmo relatos do professor Valdo, de que antes do evento acontecer, toda a mobilização, as pesquisas das pessoas, a busca por uma personalidade ou
personagem, os trajes, as evocações, já começou um grande processo de parapsicodrama e de assistência a muitas consciências, né, que foram evocadas e foram trazidas assim, antes até do próprio evento, que foi no dia 6 de junho, aqui no Hotel Mabu, aqui na nossa Cognópolis. Então, ele até comentou um dia aqui, durante uma minha tertúlia, que para ele já, né, tinha acontecido já tantos encaminhamentos, tanta assistência, que nem precisava acontecer o baile no sentido de que, né, que o objetivo já estava assim, sendo muito bem cumprido e encaminhado. Né? E foram tantas questões nessa noite, assim, eu posso falar mais da minha, né, que... e algumas outras conversas, assim, as pessoas ficaram tão mobilizadas, aconteceu tanta coisa diferente, né? Realmente, para quem esteve lá, assim, foi um túnel do tempo. Eu, pessoalmente, eu já não me sentia, mas nem no intrafísico e nem no extrafísico, eu não sei, era alguma coisa intermediária. Um hiato ali. Era uma coisa assim, a gente estava naquele ambiente, uma reprodução muito fiel, eu não me sentia dentro de um hotel, né, aqui no século XXI, eu me sentia em algum outro lugar, enfim, onde o intrafísico e o extrafísico, eles estavam muito próximos. A gente perdeu a localização momentânea ali de intrafísico e extrafísico. Ficou, parece assim que as duas dimensões de fato ficaram juntas ao mesmo tempo. Então aconteceu coisas incríveis com muitas pessoas, né? E as pessoas nos alertavam, o professor Valdo também, observa bem o que vai acontecer naquela noite, ou antes, depois, mas durante lá, né? Tudo lá é importante, valoriza cada detalhe, cada percepção, cada feedback que te dão, né? Então, realmente foi eu acho que nós não vamos mais ter um outro igual, professora Rosa. Acho que ele foi único. Podemos até ter outras noites de galas mnemônicas, mas pelo contexto todo, importância, aquele momento do professor Valdo, da CCCI, nosso, acho que foi único. Então, de alguma forma, se montou um imenso parapsicodrama, uma imensa assim, cenografia multiexistencial, multidimensional, e que eu, assim, na minha pequenez, mal consegui vislumbrar algumas coisas. E o que eu já vislumbrei foi muito intenso, foi uma experiência muito intensa. E outros relatos aí também de pessoas, e da própria equipe também que organizou. Então, acho que foi assim, um evento daqueles de divisor de águas, tá? Que a gente não vai esquecer nessa ressoma e provavelmente nas próximas. Sinto muito quem não esteve presente, mas, olha, as consequências assistenciais repercutem para todos nós, não tem dúvida. Eu não sei para você, mas, assim, para mim foram sincronicidades que ocorreram antes, até mais do que no dia, e depois, posteriormente, vieram fichas caindo, mas as sincronicidades que aconteceram antes que encaminhavam o raciocínio da gente para uma retrocognição ou por uma pesquisa em determinada linha que a gente não tinha visto antes. E olha que não era nem o fato da pessoa estar vestindo uma roupa assim para evocar aquela pessoa como uma hipótese pessoal, né? Porque, por exemplo, eu escolhi uma roupa que eu sabia que não era eu. Eu estava escolhendo uma roupa, sabia até possivelmente quem fosse a personalidade consecutiva, mas assim, eu estava evocando todo um conjunto de uma época, uma era, na verdade, né? Ali um trabalho de uma época. E assim, ocorreram várias sincronicidades. Não sei para você, Liana. Não, ocorreram muitas, assim, antes até, porque a gente estava pensando no que fazer, eu e o meu duplista, o Fernando, e acabou que veio muita coisa sobre uma dupla, né? Que era um casal lá no século XVIII, na França, enfim, muita coisa interessante. E eu estava assim, quem me viu, eu estava muito feminina, eu estava assim, uma mulher, literalmente 100%. Mas, durante o evento, duas pessoas vieram me falar que eu estava lembrando a elas duas pessoas diferentes. Um homem. Você vê que coisa instigadora, né? que coisa diferente que é esse tipo de experimento grupal, assim, com esse o Martin Pensene da retrocognição.
Eu estava hiper feminina, mas eu lembrava. Imagina, até como é que chama aquilo? Espartilho. Espartilho você estava. Eu lembrei a duas pessoas, o mesmo homem, que eu também estudo aí com uma possibilidade. Então, isso é impressionante. Foi uma coisa muito séria, foi muito impressionante mesmo. Duas pessoas que, né, vieram não sabiam, assim, né? Não sabiam. Foi muito, muito instigador. Eu estou levando muito a sério todos esses resultados, sincronicidades, feedbacks que vieram, né, dessa pesquisa e vamos continuar estudando muito mais, só está no começo. Então está ótimo. Então vamos lá. A verbetógrafa, professora Eliana, Fatologia, página 6, terceira linha. Como podemos realizar este desapego inteligente de configurações parentais temporárias? Bom, com certeza, a nossa configuração parental, aí eu falo da família, né? Da nossa família atual, ela é uma configuração dentro de uma série de ajustes, acertos, reconciliações, auxílios mútuos, enfim, né? Daquelas consciências que estão ali como mãe, pai, filho, irmão, marido, esposa, enfim, né? Todos os tipos de papéis parentais que a gente, né, dentro da família. Então, de alguma forma, é importante sim, é importante ter os vínculos sim ali dentro, afetivos e de auxílio, enfim, de recomposição de várias coisas quando necessário, mas é preciso também trabalhar esse desapego, porque imediatamente, ou seja, né, as ressomas são muito rápidas, imediatamente após a dessoma, esse processo vai se reconfigurar totalmente diferente, né? Algumas pessoas dessomam antes dessa constelação familiar e já seguem outros processos, ou mesmo esse grupo todo, numa outra ressoma, virá provavelmente numa outra reconfiguração, ou talvez vá em outros núcleos, outros grupos que também precisam ser trabalhados do nosso passadão. Então, essa coisa assim, dessa super apego, dessa coisa muito visceral, com a família, né, hoje intrafísica, ela dificulta depois que a consciência possa seguir bem, né, para fazer outras configurações familiares. Então, é inteligente, sim, já trabalhar, isso não quer dizer abandono, não quer dizer deixar ninguém para trás, mas o desapego, né, desse núcleo familiar mais próximo. Na verdade, aproveitar para a pedagogia, né, da seriexualidade, porque é isso, né? Você vem ora como mãe, ora vem como pai, ora vem como filho, ora vem como parceiro afetivo, e aí é uma maneira de você aprender a amar as pessoas de várias maneiras, com desprendimento, é lembrar disso, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que procurar lembrar disso, né? Aproveitar a vida que a gente tem aqui para lembrar disso. Aproveitar. E mesmo a psicologia coloca isso, né, na teoria dos vínculos. Quanto melhor o vínculo, quanto mais saudável, de qualidade o vínculo entre as pessoas, seja na família, no outro, melhor acontece a quebra desse vínculo, né? Essa desvinculação. Então, quanto melhor a gente conseguir viver nesse arranjo multiexistencial, provisório, dessa contradança, daquele contexto familiar específico, melhor a gente vai conseguir depois seguir cada um seu caminho, se for o caso, né? E reconfigurar outros grupos. Eu me lembro agora, ouvindo você falar, eu me lembrei do primeiro curso P1 ou P2 que eu fiz, assim que eu cheguei na Conscienciologia, né? E aí o assunto era de fazer assistência, de tratar o outro bem e tal. E aí eu falei, eu procuro ver as pessoas como se fossem meus próprios filhos. Aí a professora, ao contrário, você tem que ver os seus filhos como uma consciência. Mas assim, deu uma virada assim, na minha pensanidade a partir daquele momento, porque assim, você fica, acho que é o senso comum, né, dessa coisa do senso da maternidade, não sei o quê, você fica imbuída com aqueles conceitos de família muito, né, tradicional e tal. Então, quando você vê uma pessoa te alertando, não, aquele seu filho, ele não é seu filho, ele está seu filho, né? E aí muda toda essa questão do apego, do desapego, né? É um treinamento, é um exercício de aprendizado. De expandir, né? O grupo, né? Para chegar em outras pessoas. Né? É para expandir a ideia.
Enfatologia, página 6, terceira linha. Como reverter o auto-engano da consciência relutante na troca de gênero do futuro soma? Pois é, aqui é uma questão que a gente deve se deparar, eu acho que os evoluciólogos se deparam, aí os técnicos, né, em ressomática, se deparam às vezes com alguma relutância de algumas consciências muito identificadas, né, com o gênero de soma, né, e até eu cito lá na argumentologia, na página 8, que você destacou ali, casuística, a história, né, colocada no livro Cristo Espera por Ti, psicografado pelo professor Valdo Vieira, em que logo no primeiro capítulo se chama Alma de Mulher em Corpo de Homem. E aí é a personagem lá, Rocelane, assim, diante, né, do amparador lá, Zéfiro, relutando, assim, realmente protestando, que ela não se concebia. Eu viver um corpo de homem? Não é possível, não posso admitir. Aí, né, não, há um engano, eu sou mulher, não sou homem, a súmula é incongruente e admissível. E aí vai Zéfiro argumentar, enfim, vale a pena, né, quem não conhece, ler esse livro, ler esse texto, né? E aí mostrando para ela que ela, por todos os descaminhos, né, que ela teve no soma feminino, naquela vida lá na França, né, no século XVIII, século XIX, seria muito importante ela ressomar como homem, né, e ela protestava bastante. Eu penso que isso deve acontecer muito. E eu não sei, professora Rosa, eu acho que talvez isso esteja, talvez na base, na raiz do processo também da questão da homossexualidade, né? A consciência é tão identificada com o gênero que ela vem nessa troca, aquilo, né? Nessa contradança, nessa troca de gênero planejadamente, com um objetivo, e aí há uma dificuldade da consciência se identificar com o novo soma. Não sei, é uma hipótese até acho que bastante lógica que possa acontecer, né? Tem até aquela questão que o professor Valdo sempre discutia, né? Em cima dessa lógica mesmo. Se a pessoa vem uma vez, vem outra vez, isso mostra que ela não está se adaptando ao corpo. E aí pode passar, não tá, nada é regra definitiva, mas pode passar pelo processo como é que se fala, da não fixação, né, do psicossoma, sabe? Sim. De ficar ali naquela situação ali de mutante, sabe? Isso, sim. Mas é por isso, não que... não é fazendo juízo de valor de uma coisa ou de outra. É assim, a essência da coisa. Então, se você não está adaptado agora, não está adaptado depois, e aí isso vai perturbando a consciência até você virar um mutante, porque aquilo fica perpetua aquela falta de adaptação. Aquele padrão, né, que é consciencial. E aí quando eu ouço falar nesse livro, né, eu fico pensando assim, gente, eu não quero dar esse vexame, eu devo ter dado esse vexame também. Em alguma ressoma. Não quero mais dar esse vexame, eu quero estar bem atenta para a proposta. Eu fico pensando assim que eu tenho muitas coisas que eu algumas lembranças também de ter sido homem em várias vidas, né? E talvez eu tenha relutado um pouco para vir mulher, né? Justamente como um freio, reeducador, um soma, né, pequenininho, tal. Não, então eu estou fazendo. Não sei não, esse eu não fiz que nem ela. Na hora que eu li esse livro, eu caramba. E eu vejo muitas mulheres. Não posso passar esse vexame. Não, eu vejo muitas mulheres, né, colegas nossos que estão mulheres nessa ressoma, dizendo que querem ser homens na próxima. Então, não sei, vamos ver se isso é adequado, é possível e se é evolutivo. Eu acho que aí tem um evoluciólogo com a proposta, como é que se chama? Irresistível, irresistível, né? a irresistibilidade, né? O que é mais adequado. Eliana, dentro desse tema, né, eu acho que além da homossexualidade tem a transgeneralidade ainda, né, que é a pessoa que nasce com um corpo, sim, mas se identifica com outro gênero. E aí eu
eu conheço algumas pessoas nessas condições, assim, eu vejo que tem um sofrimento muito grande e uma busca constante por ser do outro gênero, muitas vezes se submetendo a cirurgias bem sérias, assim. Fazendo algumas coisas bastante comprometedoras para a saúde pessoal. E aí eu fico me questionando, assim, se existiria dentro da perspectiva da conscienciologia, eu realmente não sei, algum processo de reciclagem nesse sentido que pudesse auxiliar a pessoa, porque pela lógica que a gente está discutindo aqui, o ideal seria a pessoa ficar no soma que ela ressomou, né? Se adaptar a esse soma. Quais seriam assim, as estratégias terapêuticas para poder lidar com essa adaptação? Eu posso dar algumas opiniões aqui, até ouvir vocês também, ouvir a professora Rosa e os colegas. Eu penso que quando a consciência tem esse conhecimento do processo da serialidade, da multi-existencialidade, isso pode ajudá-la a entender um pouco. Eu acho que já é um começo. Entender que ela pode ter sido muito identificada, ter tido um processo, talvez até às vezes, até patológico mesmo, com um gênero específico, numa outra ressoma, e que por que ela estaria manifestando, então, esse apego, né, a um gênero que ela não trouxe na atual conformação somática, né? Então, acho que entender isso, saber disso, pode ajudar também a pessoa a buscar, talvez, uma adaptação, ou buscar entender o que acontece com ela, né? E acho que, claro, a pessoa entender isso como uma reciclagem a ser feita, né? E aí todo o cabedal de técnicas que a gente tem, a própria consciencioterapia, eu acho que pode ajudar, no caso desses, a própria conscienciometria, né? A psicologia, a psiquiatria convencionais também, né? Elas têm aí várias ferramentas para isso, né? Mas o que a gente vê hoje, Patrícia? Claro que tem toda a questão das liberdades individuais, tudo certo, mas hoje está uma verdadeira apologia, seja o que você for, um transformista, um transexual, qualquer coisa mesmo, sem gênero nenhum, sabe? Então, assim, acho que a gente está tão perdido de parâmetros aí também, que, assim, está valendo tudo. Não no sentido de que não vale a diversidade consciencial, vale, mas falta esse entendimento da importância da consciência se adaptar a um determinado gênero para ter as experiências, para ter os aprendizados daquele gênero específico, né? E não fazer todo um movimento assim, uma apologia de ser algo que ela, né, nesse momento, e até entender que é transitório, gente, é o período que ela vai ser homem, daqui a um pouco ela volta a ser mulher, se for o caso, e vice-versa. Então, acho que a conscienciologia dá muita ferramenta, principalmente esta visão, né, da multi-existencialidade e de que a consciência não tem, na verdade, em essência, gênero nenhum. Nós estamos aí fazendo uma contradança, né, ora nos manifestando num personagem tal, ora no outro, por uma questão evolutiva de crescimento, né? A gente está falando desse assunto, né? Mas assim, a questão central aí, não só com essa questão da homossexualidade, a questão central é o domínio da consciência sobre o corpo, né? Então, assim, eu estou falando, por exemplo, eu não tenho esse problema da homossexualidade, mas eu tenho um problema de alergia muito grande. Então, assim, é falta de domínio sobre o meu próprio corpo. Então, eu acho que essa questão do domínio do próprio, sabe, a consciência gerenciando todo o corpo, é isso que é a coisa mais importante, né? E aí, assim, ó, o que eu vejo, né? Aqui mesmo, eu já recebi prescrições assim, quer ver, ó, é tímida, vai passar vergonha em público. É fazer o oposto, sabe? E é fazer, né? Então, assim, eu já vi casos aqui, a gente sabe de pessoas, né, que saíram da homossexualidade assumindo o relacionamento. Entendeu? Não é um, dois, não, vários. Entendeu? Mulher e homem. Eu conheço aqui. Então, assumiram o relacionamento e bancaram. Outras pessoas não conseguiram. E assim, o que eu acho mais importante disso tudo é que a gente não está falando da pessoa, a gente está falando da coisa em si, sabe? Da questão em si, né? A gente não está julgando a pessoa que consegue, a pessoa que não consegue. Respeitamos, assim, as pessoas. Isso que é importante deixar claro aqui. Com certeza. Né? A gente não é contra a pessoa, a gente tem uma lógica pela qual a gente acha, e não é só nessa questão da homossexualidade, em todos os sentidos, assim,
Que exigem que a gente vai ter reciclagem. que chegar um dia de lucidez e de consciencialidade que tem que dominar esse sono. Senão a gente nunca vai ficar livre dele. Né? Nunca vai virar CL, não é possível. Tá certo? Eu acho que essa que é eu acho que pensar nisso. Então, por exemplo, o intermissivista, que teve a oportunidade de raciocinar, de pensar sobre essas coisas, tem assim uma argumentação íntima, uma razão íntima para superar essas coisas. Não estou dizendo que seja mais fácil ou mais difícil, mas tem uma razão lógica para isso, né? Mas assim, a gente respeita todo mundo, enfim. Até hoje eu tenho uma alergia, tem que me respeitar do jeito que eu sou, né? Meu nível ainda está nesse nível de ter esse tipo de problema. Certo? Então, mas é uma falta de adaptação ao cosmos, à vida, a essa vida que prepararam aqui para a gente, né? Bem que eu estou tendo uns insights aí bem importantes a respeito dessa questão, mas para a próxima vida, vamos ver. Tudo bem? Não sei se quer discutir mais. Você trouxe alguma ideia? Se alguém quer comentar mais alguma coisa, você quer? Eu estou muito interessada nessa ortopensatologia aí. Eu considero esses pontos aí bem para o nosso momento atual. Você pode comentar mais? Sim, né? É uma ortopensata aqui do léxico de ortopensatas, do professor Valdo. Então, contrapontos. Nossas ações se entrecruzam. A contradança da vida é constituída pelos contrapontos dos nossos atos. Então, eu considerei essa ortopensata bem em cima do lance do verbete, porque exatamente esses contrapontos, esse entrecruzamento de ações, de vivências, de papéis, de personalidade, de épocas, né, é exatamente essa a ideia, a definição de contradança evolutiva. Então, acho que o Sr. Valdo já pensa, né, muito antes nas coisas, a gente só vai atrás, né? E já encontra as coisas bem colocadas. Então, é essa a ideia dessa ortopensata, né? Ele sintetiza, em 2 frases, ele sintetiza a ideia principal do verbete. Né? Ainda na parafatologia, da página 6, tem a possibilidade de intensificar os acertos grupocármicos. Como é que você vê essa questão da contradança, que já identifica bem a questão da parceria, né, com o que a gente vivencia hoje na Cognópolis? Eu acho que aqui a gente tem, e vários grupos têm também, né, mas nós estamos num momento aqui realmente de ficar muito atento a esses vários papéis, essas novas exigências, esse movimento, né, uma nova coreografia aqui que se faz, né, que é necessária. Então, a gente tem que estar muito atento e também desapegado e aberto para novos papéis, para uma nova reconfiguração aqui dentro, né, da própria CCCI. Então, está aberto para essa mudança, né, vamos dizer assim, trocar, muitas vezes fazer essa troca de pares, de parcerias, de papéis, né, sai de uma posição, entram novas pessoas, vai assumir alguma outra coisa, enfim, acho que esse momento está exigindo bastante isso de nós, Nilma, né? Então, a gente ter assim, esse jogo de cintura, né, que essa contradança evolutiva nesse momento está exigindo nós. Nem todos têm, às vezes as pessoas ficam um pouco mais rígidas, um pouco mais, né, um pouco mais de dificuldade de entrar num outro ritmo, numa outra configuração, mas é o momento da gente mostrar realmente essa flexibilidade, esse jogo de cintura, em estar assumindo aí novos papéis, novas posições. Mudou, né? Mudou muita coisa, está mudando muita coisa, e o trabalho segue, toda a nossa proposta aqui, né? A nossa Maxi Proex segue, só que a gente vai ter que, talvez, aí, fazer alguns arranjos de pares, enfim, né? Dançar num outro ritmo. Mas eu acho que a grande maioria de nós está, assim, preparado aí para esse novo ritmo aí que nós estamos agora. Bom, aqui, agora eu já me perdi aqui, mas acho que eu não fiz a segunda pergunta. Se eu tiver feito, a gente passa para frente. Em Fatologia, página 6, terceira linha. Como reverter
o auto-engano da consciência relutante na troca de gênero do futuro já falou, né? Isso. Em Parafatologia, página 6, terceira linha. Quais suas vivências com as comunexes especializadas em paratecnologia ressomática? Olha, as minhas vivências lúcidas são praticamente são praticamente zero, mas assim, eu tive uma experiência que eu já relatei aqui, até em outro verbete, de acessar o local onde eu realizei o curso emissivo, e que era, né, não sei se era uma comunex especializada em ressomática, mas era uma comunex especializada em curso emissivo, em preparação para a próxima ressoma, né? Tanto que o que eu vi lá foi toda a preparação que eu fiz para uma atividade específica que eu estou participando atualmente, que eu estou fazendo agora. Então, assim, lúcida, de forma consciente, foi isso, no meu caso. Mas a gente lê, e a gente já ouviu, né, quem já tem mais essas vivências, o próprio professor Valdo, e a gente lê em muitos livros também, principalmente livros psicografados, que existem esses ambientes extrafísicos especializados, né, em ressoma, em configurações aí, em novas reconfigurações de grupos, né, ressomando, e papéis aí de cada pessoa nisso, né? Então, isso é uma vivência que, com certeza, várias pessoas podem ter até muito mais do que eu, mas a gente sabe que isso existe, é evidente que, né, é quase lógico que existam comunex bastante especializadas e consciências, no caso dos evoluciólogos, especializadas em montar todas essas coreografias aí, das quais a gente é só um mini peça, né, dessas grandes constelações aí, dos reagrupamentos, enfim, das consciências. Que nós somos só um exemplo aqui, tem tantos aí pelos orbes afora, aí, né, não só na Terra, em outros locais também. Professora Eliane, Parafatologia, página 7, penúltima linha. Poderia exemplificar e ampliar a mega coreografia da dança do cosmos engendrada pelas consciências livres? Olha, tranquilo, né? Quem sou eu, né? É tranquilo, né? Essa, então, né, perto da outra. Aqui, claro que é uma ideia que a gente tem, né? Não é uma vivência minha, é uma ideia que, com certeza, né, atrás de toda essa mega dança aí do cosmos, da evolução, de todo esse processo, há, né, essas consciências mais evoluídas aí que a gente conhece por consciências livres e que eu não conheço nenhuma, né, pessoalmente, elas, né, se no caso de amparadores e evoluciólogos já fazem um trabalho assim fantástico, imenso, grande, assim, de cosmovisão sobre as nossas próprias vidas e a nossa própria holobiografia, vocês imaginem, então, essas mega consciências assim, regendo aí todo esse mega movimento evolutivo aí do cosmos, né? Uma vez, foi um dos primeiros cursos de projeciologia que eu fiz, tinha uma aula que falava de Serenão e consciência livre, e tinha um trabalho energético. No final, assim, daquele exercício, o circuito corono fronto chacral. E pelo holopensine que se evocava, que era de Serenão e tal, me veio uma ideia, uma imagem bonita, assim, que eu acho que eu nunca escrevi em lugar nenhum, assim, pelo menos nunca falei. Me veio a seguinte ideia de que as galáxias são os circuitos corono-fronto-chacrais das consciências livres. Sei, é uma imagem bonita, assim, metafórica, claro, né? De que atrás de toda essa coisa do cosmos aí que a gente às vezes enxerga, essas galáxias em fotografias, enfim, né, tem essas consciências aí pensando e regendo tudo isso. A hipótese a última hipótese assim que a gente ouviu aqui foi de que a gravidade era proporcionada pela, quer dizer, é claro, essa gravidade física que a gente estuda na física é um subproduto dessa grande gravidade que mantém toda essa relação entre os cosmos, entre os planetas, entre as galáxias, e essa coisa funcionando. Essa coisa que você está falando, esse arco voltaico entre. Então, que essa gravidade, né, que mantém essa distância, que não deixa chocar, quer dizer, que isso tudo é mantido pela ciência. É fundamental. Mas, assim, não foi colocado como uma coisa taxativa, foi colocado como uma hipótese. Tudo são hipóteses aqui, né? Então, vamos lá.
Na parafotologia, página 7, segunda linha de baixo para cima, elucide as marcas paragenéticas do palimpsesto consciencial. O palimpsesto consciencial é um verbete do professor Pedro Fernandes, muito interessante. Né? Para quem não conhece a ideia do palimpsesto, os pergaminhos, né, que recebiam, enfim, os textos e os desenhos, e depois eles eram reaproveitados, ou seja, eles apagavam aquela escrita e faziam outra por cima. Só que ficava, de alguma forma, aquele registro. E hoje, né, enfim, tem documentários muito interessantes mostrando que textos raríssimos que tinham sido considerados perdidos de filósofos da antiguidade foram encontrados, né, em palimpsestos, assim, quando foi tirado o texto mais recente, às vezes um texto religioso, mais daí da Idade Média, se encontrava esses textos, né? Então, de alguma forma, que a consciência também é assim. Nós recebemos um corpo novo, mas nós temos essas diversas marcas paragenéticas aí, né, nossas, fazendo que nós sejamos o que nós somos, né, com toda essa nossa bagagem aí de trafólise e trafalhos. Quando tirar essa carnezinha daqui, vai aparecer alguma coisa. Tem muita coisa, deve ter muitas camadas aí, que nem a ideia do palimpsesto. Né? Vale a pena olhar esse verbete, que ele é muito rico. A pergunta agora seguinte era pedindo para você falar sobre a ortopensatologia. Então, você quer comentar, quer fazer alguma síntese ou podemos passar? Penso que a gente, né, já comentou, podemos ir adiante. Na parafotologia, página 6, sexta linha, poderia aprofundar a explicação do construto, a comparação de parasociogramas de personalidades consecutivas, ratificando a contradança seriexológica. Como funciona um parasociograma neste contexto? Sim, o parasociograma, então, é baseado no sócio, né, no sociograma, é uma técnica, né, do Moreno, em que a gente faz todas as conexões, né, os vínculos que uma consciência tem, né, um determinado período, uma determinada vida. Então, o sociograma convencional é a consciência com todos os seus vínculos dessa vida atual. E essa ideia de parasociograma está sendo muito desenvolvida, principalmente pelos pesquisadores aí mais afeitos à seriexologia, da consecutivos, onde eles estudam, né, por hipótese, uma suposta personalidade consecutiva, né, uma personalidade do passado, que talvez tenha sido, né, uma vivência deles, tenha sido eles próprios, e aí é montado um grande mapa, né, uma grande constelação de pessoas ligadas a essa consciência, inclusive extrafísicas, né? não só físicas. E aí, comparando vários parasociogramas de várias personalidades consecutivas em hipótese aqui, se encontra muitas pessoas em comum. Então, a gente vai vendo que, na verdade, se faz um grande grupo aqui, afinizado, afim, né? Que teve já junto, naquele contexto histórico, enfim, de vida, né, é muito rico assim ver as pesquisas que o pessoal está fazendo. E com certeza em breve isso vai estar publicado, aí acho que vão começar a vir as pesquisas. Até nós já temos o livro do professor Roberto Laime, né, Vidas de Naturalista, onde ele mostra bem, né, essa hipótese dele de ter sido, né, outros 3 assim, renomados naturalistas, e como tudo isso se encadeia. Então, é uma técnica muito interessante. A professora Cristiane Ferraro é especialista nisso, dá cursos disso na Consecutivos, né? E quem é de fora tiver oportunidade, quando tiver esse curso, vale a pena aprender essa técnica, porque ela é muito rica. E dentro do contexto do verbete, a gente vê, olhando para o sociograma por exemplo, já é público, Emily Trey, né? Ou lá da Emily Roberthouse, a gente vê que há algumas personalidades que se tocam, que aparecem no finalzinho da vida de um, começo do outro, e outros tantos parasociogramas que estão sendo feitos aqui de pessoas. Então, é uma técnica muito rica, vale a pena conhecer mais.
É importante lembrar que existem cursos para serem elaborados os parassociogramas, né? Então, acho que isso é uma coisa que quem está interessado pode buscar, né? Os consecutivos têm curso, né, sobre isso. Eliana, tem como você, ali na página 7, interaciologia, expandir a interação temperamentologia-serexologia? E como reciclar o temperamento, se a gente sabe que ele é talvez uma das coisas mais difíceis de modificar? Olha, as perguntas são difíceis. Na semana retrasada, houve uma palestra e um curso sobre a questão de temperamento e serexologia com o professor João Paulo, né? Lá na Consecutivos. Mas aqui, a ideia, né, que eu trago aqui no verbete é a seguinte, que de alguma forma, mesmo mudando os personagens, mudando, né, os papéis existenciais, o temperamento da consciência, a gente vai carregando, essa ideia do palimpsesto, né, consciencial. Nós vamos carregando essas marcas, essa bagagem, né, e seja em que papel a gente estiver, né? Então, é dentro desse contexto. Como reciclar esse temperamento? Nós estamos aí tentando, né, aprender a ver como é que se faz isso, como trabalhar. A gente começa aí trabalhando, identificando e trabalhando alguns traços, né, que a gente diagnostica como aqueles que mais podem estar travando, principalmente a manifestação dos nossos trafores ou mega trafor, mais assistencial, e ralando mesmo, Patrícia, e cada um aí se virando. Técnicas tem muitas, jeito tem muito, e a gente entender esse processo, né, acho que começa por aí, mas eu acho que as técnicas da conscienciometria, enfim, da consciencioterapia, as técnicas de recim, né, tem muitas linhas aí, a gente pode até escolher por onde a gente começa, podem nos ajudar, primeiro, a entender esse temperamento, mapear esse temperamento, aceitar no sentido de, né, sem processo muito da autoculpa, da autovitimização, e aí trabalhar em cima, escolher um foco, não dá para mudar, não vai mudar todos os trafalhos ao mesmo tempo, fica muito difícil, pouco prático, né? Escolhe, foca, vai botando foco nas questões mais urgentes e vai se virando, né? É o que a gente tenta fazer. Eliana, na página 6, parafatologia, a terceira linha de baixo para cima, fale um pouco sobre o cosmorama explicitado nas pesquisas holográficas coletivas. Cosmorama aqui tem a ideia de visão grande, né? De visão de cosmovisão, de visão ampla, né? E a gente volta um pouco lá também para a questão do parassociograma. As pesquisas holobiográficas coletivas que a gente tem visto aqui de algumas pessoas que estudam a personalidade consecutiva, Cida, mas acaba trazendo todo o grupo, né? Exato. Por exemplo, eu falo isso também, você sabe, né? Nós na Enciclosapiens, lá nós estamos estudando as personalidades, pessoas que foram importantes, referência, enfim, estiveram ligadas à enciclopédia francesa, né? Pela evidente afinidade, enfim, fica quase, né, óbvio, da questão da enciclopédia da Conscienciologia com essa obra, né, lá do século XVIII. Então, de alguma forma, quando a gente pesquisa uma personalidade e você vai ver o entorno dela, você encontra um grupo grande, e esse grupo daqui a pouco é essa pessoa, né, tem a ver com essa pessoa que está do teu lado, voluntariando, trabalhando, seu duplista, enfim, seu parceiro de voluntariado, seu amigo, amiga, né, até o familiar, em alguns casos. Então, é nesse sentido, você vai tendo uma visão cada vez mais ampla do grupo, coletiva, a partir da autopesquisa mesmo, serexológica e biográfica. E fica muito explícito esse movimento de dança, né, dessa mexida de papéis aí, né, olhando, pelo menos hipoteticamente, olhando como funcionava lá atrás aquele grupo, as relações, as questões, os problemas, e às vezes se reconfigura um pouco na atualidade também, os desafetos, as desconfianças, ou pelo contrário, os vínculos, as parcerias, a coisa bacana dando certo, né, as afinidades, que é o que a gente mais está investindo aqui, tenta investir aqui, para às vezes,
reescrever aquele processo, refazer aquele trabalho, mas agora num outro nível, num outro patamar, né? No caso, vamos supor assim, que se várias pessoas em Enciclosapiens tiveram relação com a enciclopédia, a gente agora, né, aquela enciclopédia pretendia ser a enciclopédia de todo o conhecimento do planeta naquele período, e a gente está aí fazendo a ideia mesmo. A enciclopédia do cosmos, aí, como dizia o professor Waldo, né? E pode ser que as pessoas que estão agora trabalhando na enciclopédia, né, venham de lá também, né? Estão se reunindo novamente para reescrever a história. É uma hipótese, né? É uma hipótese que a gente está aí estudando. A gente está estudando. Mexendo com isso aí, está sendo muito, muito rico. É por isso que a gente está lá num projeto de cada uma pessoa da Enciclosapiens apresentar a biografia de um enciclopedista da enciclopédia, para exatamente não achando que foi a pessoa, mas para levantar as sincronicidades, as semelhanças, e não dá para perder o gancho, né, professora Rosa, com o catálogo dos 500, o livro dos 500, que está aí, né? Está aí andando bem aí, vai ser publicado, ali dá né, vai facilitar para a gente não encontra um livro sobre todos os enciclopedistas com as suas biografias, tarari, parará, o que fez. Nós estamos preparando agora, né, esse livro dos primeiros 500, que vai facilitar demais, a gente está tentando facilitar o nosso próprio trabalho, né? As faltas, as ausências que a gente sente agora, a gente já vai calçar para a próxima tentar fazer, né, diferente. E vamos torcer para a gente lembrar, né, gente? Isso torcer mesmo. Não, tem que ter discernimento e lucidez, nada de torcer. Vamos adiante aqui, então. Vocês estavam falando da antipatias, aqui a pergunta é igual. Professora Eliana, Fatologia, página 6, terceira linha, de baixo para cima. Eu acho que foi essa que você perguntou. Não sei se tem mais alguma. Vou ler tudo, porque às vezes ela faz algum comentário, né? As empatias interconscienciais e as antipatias interconscienciais. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Acho que foi isso. Sim, a gente estava dando um exemplo só, mas tem muito, né? Quantos aí? A gente vê os grupos de todos os níveis, na família, nas profissões, grupos sociais, enfim, e também dentro da Conscienciologia e da ciência em geral também, qualquer área, arte, enfim, esse vínculo por afinidade, essa aproximação, essa atração, essa formação, né, de empatias interconscienciais por essa afinização, por essa afinidade. E, claro que tem muito disso, tem base no passado, em vivências, né, de somas anteriores desse grupo. Como há, da mesma forma, as antipatias interconscienciais também, né? Nem todas evidentes, só para olhar para a história, como se teve conflito interpessoal, interconsciencial, né? E que podem aí geram antipatias aparentemente sem motivo, né? Assim, que não há algo nessa atual ressoma que explicite aquilo, mas a energia, alguma coisa não bate, né? Isso acontece com qualquer um. A própria enciclopédia, o Diderot com D'Alembert, eles trocavam verbetes, um respondendo ao outro alguma provocação. Eles brigavam. Entendeu? Eles brigavam fazendo verbete. Brigavam muito, D'Alembert brigou muito com Rousseau, entenderam demais. Né? E teve vários lá que eles realmente, o próprio Voltaire, brigavam com todo mundo. Não tem jeito. Enfim, é só um exemplo, mas é claro que nós temos também muitas antipatias, né? Muitas coisas, pendências aí do passadão, e que isso, quando se reencontra aquela consciência de novo, no primeiro momento pode gerar isso, e nós estamos aqui justamente para reverter, né? Transformar em empatias, né? Haja binômio admiração discordância. Opa! Levado na prática, né? Enésima potência. Na parafatologia, página 7, segunda linha, a reurbanização extrafísica, Reurbex, poderia aprofundar? Reurbanização extrafísica, Reurbex. Pois é, por que dentro desse contexto, né, a Reurbex? Eu acho bastante lógico, bastante evidente que a Reurbex é uma
belíssimo exemplo, claro que muito maior, de uma contradança evolutiva, né? A gente está tentando mudar um trabalho imenso aí de tantas equipes, de tantas consciências, de todos os níveis, em todas as dimensões, de reconfigurar essa nossa atual, né, existência aqui, e o planeta que nós estamos, mudar esses papéis, o processo todo da baratrosfera, o processo todo da ressoma das cons-réus, para tentar aí um novo papel, um outro jeito, uma outra forma, né, uma reeducação, enfim. Acho que é uma imensa coreografia, dificílima, super complexa, que, né, eu mal consigo iniciar a compreensão. Penso que a Rurbeck seria um exemplo assim, de como é dinâmico e está em movimento, né, esse processo da evolução. E tentando ajudar ao máximo aí que a gente saia, né, de planeta hospital, nosocomio, aí para se transformar realmente num planeta de consciência sempre aprendentes aí. Eliana, na taxologia, eu elenquei, você elenca 31 pontos ali, e eu peguei 4 que eu acho que são, talvez, na minha visão, pelo menos, mais difíceis assim de fazer de mudar, né? De mudar o papel, assim. Por exemplo, o número 3, contradança belicista pacifista. Sim, né? sim. É um papel que é difícil de mudar, né? De uma ressoma para outra, pelo menos, assim, na minha visão. Outros que eu achei interessantes nesse sentido, o 15, o 20 e o 24. Você poderia comentar esses itens? 15, 20 e 24. Vamos começar, então, pelo primeiro, né? Aqui são exemplos, né, Patrícia? A gente poderia ter, até acho que faltou ali no enunciado, por exemplo, poderia isso ser uma lista infindável, né? Só alguns exemplos aqui. A contradança belicista pacifista. Eu acho que é difícil, mas eu acho que é bem possível. A gente está vendo bastante aí, né? Com certeza, ex-belicistas aqui. Nossa, aqui são muitos ex-belicistas aqui. Tentando ser pacifistas, né? E até assim, alguma coisa, um exemplo bem concreto, básico, que está aí fora. A gente vê casos de ex-caçadores que hoje são protetores, guardas florestais, de reservas, né? Pessoas que exploraram, enfim, que fizeram muito, né? Dentro de uma mesma ressoma, estarem fazendo todo o papel contrário. A gente vê esses grupos, por exemplo, de dependentes em recuperação, trabalhando, né, com atuais dependentes nesses a Ásia, enfim, isso é bastante comum. Agora, nós aqui, acho que é quase que lógico. A gente sabe que ex-escravagistas hoje, né, aqui tentando trabalhar pela libertação da... Ex-torturadores, hoje são médicos, são cirurgiões, são fisioterapeutas. Exatamente, né? Para consertar o que fez, entendeu? Enfermeiros. Parapsíquicos destrambelhados e que, né, faziam bobagens aí, tentando agora usar o parapsiquismo de maneira assistencial, útil, né, muito mais equilibrada, e assim vai. Vamos ver a tua próxima aqui, a 15. Escravo abolicionista. Opa, isso aqui tá cheio, eu acho, assim, né? Inclusive, a gente já viu casos aqui de pessoas com algumas questões assim de timidez, etc., que traziam muito ainda a questão, né, forte de ter sido escravo, né? Então ainda não conseguiu mudar muito assim o papel, né? E a gente sabe que aqui entre nós tem vários, vamos dizer assim, que foram abolicionistas até numa outra ressuma, porque foram escravagistas, porque estiveram envolvidos com a questão da escravatura em nível planetário, é muito sério. 20, infiltrado cosmético interprisioneiro. Sim, no momento você esteve em interprisão com aquele grupo. No outro momento você volta lá como infiltrado. Você entende a contradança? Você vai mudando. 24, mecenas intelectual. Sim, no momento você foi o mecenas, o que patrocinava, o que conseguia bancar, né, aquele artista, aquele intelectual, aquele cientista, para ele poder só se dedicar a isso num momento da história que não tinha bolsa lá, né,
do CAPES, do CNPq, enfim, não tinha como viver só de intelectualidade, de cultura, de ciência. E depois, hoje, né, você é o cientista e hoje você também recebe, enfim, essa ideia sempre desse contraponto, dessa troca, né, dessa alternância de papéis, né? A gente está tentando aqui na Enciclosapiens, né, ajudar as pessoas a reescreverem também, talvez muita coisa do passado aí que... Eu fiquei pensando, olhando para você aqui, o papel que é a mesologia e a própria constituição do soma, do cérebro. Porque, por exemplo, no caso do intelectual, que era bambambam do bambambam, vem numa outra vida com algum problema assim, de falta de memória, algum problema cerebral qualquer aí, de herança genética qualquer. E aí ele vem numa família, né, que tem algum problema, vai virar um mecenas, e o contrário, um mecenas que é acostumado a ver junto com o intelectual, que quando vem numa outra vida, com uma facilidade maior para estudar, não sei o quê, já tem a motivação, não é? E já vem como intelectual. Eu acho que... Aí eu fiquei vendo, gente, o papel da ressoma e da mesologia, né, da genética nessa mudança de papéis. A inteligência disso, cósmica. Isso é orquestrado, você entende? Isso tudo é pensado, planejado, orquestrado. No caso ali do Cristo Espera por Ti, o Zéfiro mostrando para a Rosselane, estava na parapsicoteca, né, ele usa a expressão psicoteca, mostrando todas não só daquela ressoma, como Rosselane, mas todas os destrambelhos, né, os desatinos na questão do corpo feminino, a questão toda da beleza, da sensualidade. Então, gente, que processo, como a evolução é alguma coisa tão inteligente, tão bonita, né, que dá essa ideia, por isso que eu acho que me veio essa ideia da contradição, dá essa ideia de ser algo extremamente orquestrado, coreografado, harmônico, né, pensado, e que segue um ritmo que não tem nada de caótico e de ideia de desordem, mas é tudo extremamente ordenado. Bem essa coisa do mecenas, o Fernando tem uma outra hipótese. Como é que é, Fernando? Qual é a hipótese do quem ajuda hoje com os livros? O que? Eu brinco que mecenas de livros, no caso, eu gosto muito de ajudar o que eu posso, aí, patrocinar livro, enciclopédia. Até que queimou muito livro em vidas passadas, né? Eu acho assim, né? Também. Se queimou só o livro, tá bom. Quando queimou os autores do livro, né? Depois vai ficar pior ainda, né? Não, mas isso também é. Só que a gente está falando assim na virada para ser o autor, né? Agora então. Mas a gente já queimou muito livro. Queimou o livro, vira mecenas, agora tem que virar autor também, tem né? Virar quem traz as ideias. Tudo bem, gente? Em Estrangeirismologia, página 6, segunda linha, pode esclarecer a mudança do Zeitgeist a cada neo-ressoma? Sim, Zeitgeist, né, que significa, tradução literal, espírito do tempo, ou seja, aquelas condições daquele período histórico, social, geopolítico, né? A cada ressoma a gente tem um novo Zeitgeist também, como a gente tem um novo soma, né? Às vezes até uma nova mesologia, tudo, um novo contexto grupal, familiar. Então, é mais uma variável, mais uma demanda para a gente lidar também, né? Agora, há muitas consciências que continuam se manifestando, pensando, vivendo no Zeitgeist anterior, que é o que o professor Waldo chamava de antepassado de si mesmo, né? Um verbete imperdível, recomendo a todos, porque a pessoa ela está no século XXI, mas é como se ela estivesse lá, né? No Zeitgeist, no tempo, na mentalidade, no pensene do século XVI, né? quando não pior. Enfim, então, ele muda sim, com certeza, a cada ressoma, e esse é mais algo que a gente tem também que lidar, se adaptar, ter esse jogo de cintura de lidar com essa mudança. Em Pensenologia, página 6, última linha, explicite, por favor, o Mater Pensene preservado, ressoma após ressoma. A ideia do Mater Pensene, né? Até está saindo agora um livro sobre Mater Pensene do professor Guilherme Kunz, que a gente vai poder entender mais, né? Essa questão do Mater Pensene. Ou seja, Mater Pensene, essa raiz, essa base, essa origem,
essa ideia padrão, enfim, que você porta, que você carrega, né? O que é seu Mater Pensene? É mais da intelectualidade, da área artística, da ciência, ou é um Mater Pensene, às vezes, belicista, enfim, né? Eu penso que nós tendemos a levar, a continuar, né, com o mesmo Mater Pensene por um muito bom tempo, até que a gente consiga, por exemplo, fazer uma virada de um Mater Pensene menos, né, construtivo, evolutivo, para algo melhor. Mas a gente vem trazendo, sim. E a gente, isso aparece rapidamente, desde na criança ainda pequena, pelos interesses, pelas afinidades, né? A criança procura ou lembra aquilo nas pessoas também. A energia, o holopensene dela lembra aquilo. A gente tem tantos casos aí, né? Então, mapear esse Mater Pensene, conhecer, ver a natureza, né? A qualificação desse Mater Pensene, e poder, se ele for um traforístico, poder, né, claro, ampliar, reforçar e, se é o caso, também mudar, né? Na fatologia, página 6, quarta linha, eu gostaria que elucidasse a identificação patológica com genossoma ou androssoma, dificultando as reciclagens. Nós comentamos, então, mas acho que vale a pena de novo, porque às vezes o tertuliano começa a assistir a tertulia depois, né? E até a gente pode tentar aí debater mais com vocês, né? Então, essa identificação patológica, ou seja, esse apego exagerado, essa falta de flexibilidade no sentido de se adaptar a um novo soma, né? Seja ele do gênero que for, seja homem ou seja mulher. Então, até eu estava trazendo aqui o exemplo do livro Cristo Espera por Ti, onde a personagem começa, né, com o primeiro capítulo, a personagem, né, colocando que ela, alma de mulher em corpo de homem, ou seja, a consciência resistindo muito à indicação do evoluciólogo de que ela deveria ressomar no corpo masculino para reeducar, né, rever uma série de posturas conscienciais dela. E a gente vê isso aqui hoje, a gente pode até, nós comentamos aqui, que isso estaria talvez, né, na base, na raiz de tanto processo que a gente vê atualmente na sociedade, de desadaptação da consciência ao soma, ao gênero que ela está manifestando, né? Então, ter essa flexibilidade, ter essa, como disse a professora Rosa, esse domínio do próprio soma, de utilizar essa ferramenta, esse instrumento, do jeito que ele é. O professor Waldo brincava, né, não usar o quê? Um liquidificador como um outro eletrodoméstico, ou seja, né, uma metáfora bem básica. Você tem um instrumento que ele é para aquilo, você vai, né, tirar o melhor proveito daquela ferramenta evolutiva que você tem, que nosso soma é isso também. Na fatologia, página 6, penúltima linha, pode discorrer a respeito da troca de personagens dentro da mesma cenografia evolutiva? Pois é, né? Então, muitas vezes, a gente troca, né, os personagens, ou seja, ressoma em papéis diferentes dentro da mesma cenografia evolutiva. A cenografia evolutiva aqui é o mesmo cenário, o mesmo contexto. Eu conheço um caso de uma colega nossa que, pelas pesquisas serexológicas dela, há grande chance dela ter sido a avó dela. Então, de alguma forma, ela ressoma e ela tem todos, assim, o Mater Pensene, né, dessa mulher, que foi a avó dela, e ela tem toda uma relação com os filhos, que hoje são os tios. Vocês entendem? E os netos. Então, é muito interessante o jeito que ela estuda isso, né? Como ela vê a relação do que ela sabe, né? dessa avó, né? Que dessomou muito antes dela nascer, claro, evidente, senão não poderia ter sido, né, hipótese da ressoma dessa avó. É neta dela mesma, né? Exatamente. Então, pelo que esses tios trazem, esses netos que são hoje, né, primos dela, enfim. E, gente, ela teria sido mãe da mãe, olha que coisa difícil, né? Enfim, ela estuda muito e ela tira muito proveito, né? De ver esse novo papel, e hoje muito assistencial, muito tarístico, dentro daquele contexto familiar. É muito rico. Então, eu acho que isso acontece, a gente vê na família do professor Waldo Vieira, isso, né, é evidente, o filho dele.
ter sido irmão, né, uma pessoa que ele conheceu, que é voluntário da Conscienciologia, que foi o pai. Então, é assim, isso acontece aqui, ali na esquina, vai saber se não com todos nós, que não temos a lucidez de perceber que alguém lá, né, foi aquele nosso antepassado também, que a gente às vezes até conviveu com ele também. Em Fatologia, página 6, penúltima linha, favor esclarecer a alternância entre a díade autor-leitor das próprias obras em ressomas sucessivos. Aqui eu acho que isso acontece bastante, né, de nós estarmos sendo leitores de nossas próprias obras, né? Então aí é um exemplo bem básico da contradança evolutiva, né? Nós hoje somos leitores, às vezes críticos, né, da nossa própria obra. Em Parafatologia, página 7, final da terceira linha, favor clarear sobre a pesquisa seriexológica das biografias de grupos afinizados. Acho que você já falou alguma coisa. Né? Ali a gente tem, né, essa questão, hoje se estuda aí a questão a questão da, no caso, a enciclopédia francesa, que a gente está estudando na Enciclosapiens, a gente tem lá todo o grupo ligado a Émile Littré, né, no pessoal lá do professor Pedro Fernandes e a Consecutivos, aquele grupo todo, enfim, a gente está vê aí vários movimentos de estudar, né, esses grupos, enfim, e as pessoas mais ou menos se acharem, né, em determinadas personalidades aí. Uma coisa muito rica que parece sociograma, que a gente falou, elucida muito. Na tecnologia, pede para você explicar a técnica do dia evolutivamente útil aplicada à pesquisa seriexológica. Sim. Essa técnica é uma senha minha que eu procuro colocar sempre que dá nos meus verbetes. Como a professora Nina Rosa fala lá da perfectibilidade nos verbetes dela, que é uma palavra, né, que ela diz, palavra medicamento, palavra assistencial. Essa técnica aqui, que é uma técnica que eu propus isso há muito tempo atrás, aí num paper que eu fiz, que é assim, eu considero que um dia seja evolutivamente útil, uma consciência, se 3 coisas acontecerem naquele dia. Vou repetir de novo, mas isso é para mim mesmo. Ela fez algum tipo de assistência para alguém, para alguma coisa, para algum fato, alguma situação. Ela produziu algo, principalmente no processo mental somático, né? Não só fazer um belo prato, né, de macarronada, mas produzir algo mental somático, principalmente na área da gescontarística, e se ela aprendeu alguma coisa nova, se ela criou alguma nova neossinapse sobre alguma coisa. Então, se a pessoa tem esses 3 elementos num único dia, em 24 horas, eu considero que eu tenho isso para mim, o dia foi evolutivamente útil. Na questão seriexológica, é exatamente ela aplicar isso na pesquisa seriexológica, né? Não tem... Cada um vai estipular os itens que não vai abrir mão, né? Os itens que quer. É só isso, é bem simples, facinho de fazer, assim, ó. Nada fácil, mas possível, com certeza. Em polinomiologia, página 7, pode detalhar o polinômio estilo, elegância, porte e carisma? Pois é, né? Isso aqui acho que tem muito a ver com essa questão dos vários papéis que a gente vive e que a gente traz ainda esse temperamento, essas marcas paragenéticas. Às vezes a pessoa está lá numa situação que nada favorece, mas ela tem isso, ela tem, né? Isso fala de quem ela é, né? Ela tem esse estilo, essa elegância, esse porte, esse carisma, né? Que isso foi certamente conquistado em outra situação. Acho que essas 4 questões aqui, elas falam bastante, né? Também da consciência, trazem bastante da para-história pessoal, né? Principalmente o carisma, isso é uma coisa que não, né? Essa força presencial, esse carisma, não é uma coisa que vem assim, né? Apenas de uma situação. Isso às vezes é construída em muitas ressomas. Foi. Oi. Opa. Parabéns pelo verbete. Obrigada. E queria ver com você o seguinte: você acha que a recuperação de cons também vai depender dessa contradança evolutiva? Que, por exemplo, eu já teria o cons da clarividência, mas só em um dado momento, quando eu encontrar aquele grupo evolutivo, é que aquilo vai aparecer. Você acha que haveria essa hipótese? Ou se eu ficar pesquisando, mas eu não achei aquele grupo, eu vou chegar lá também? Você acha que tem uma ligação com essa contradança evolutiva? Eu acho que isso não é assim uma venda casada. Eu acho que pode sim, com certeza. Muitas vezes você nem encontrou o grupo e você já, né,
teve um momento na minha adolescência que eu não tinha encontrado o grupo, meu grupo evolutivo, né, da Conscienciologia, mas eu já tinha recuperado inúmeros cons dessa questão, desse senso interno, assim, de proexis, de fazer algumas coisas que depois, quando encontrei o grupo, aí aquilo ficou evidente, claro, lógico, né, e aí factível por todas as oportunidades, né, que a Conscienciologia nos trouxe, mas já tinha aquele com recuperado. Então eu acho que é possível, sim, sabe, Luciana, você traz assim nesse seu palimpsesto consciencial várias dessas marcas, né, e até desses vínculos intermissivos, desses compromissos, às vezes que a gente assumiu lá e se preparou, e isso de alguma forma aparece em vários contextos até você encontrar aquele grupo que aí pode potencializar, com certeza, né? A sensação que eu tenho é essa. Você sabe que tem, mas não aflorou ainda. Isso. E aí quando entra o cru, aparece o grupo, opa, aí aquilo aparece do nada. Às vezes aquele está fora, assim, ele se evidencia, ele ganha uma força, né? É bom estudar aquele verbete, nulificação da infância. E a nulificação da infância é você ficar independente do grupo. Você, desde pequenininho, você já recuperar a lucidez e os cons, assim, mais importantes para você manter uma vida evolutiva desde pequeno. Independente da mesologia. Independente da mesologia, ao contrário. Entendi. Enfrentando bem a mesologia, não deixando que o restringimento faça os estragos, né, que às vezes ele faz, né? Ok, obrigada. Muito boa dica, professora Rosa, é verdade. É melhor, dá uma olhadinha nesse verbete, o verbete é bem impressivo, assim. Mostra bem isso. Na Paradoxologia, página 7, primeira linha, gostaria que aprofundasse o paradoxo serexológico androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma. É isso que a gente já veio comentando, né, aqui em vários momentos, que a gente vê isso, né, um temperamento identificado, né, com o androssoma, como um homem, né, no ginossoma e vice-versa, né? Então isso seria um paradoxo serexológico, né, no sentido de que a consciência, né, não está assim fazendo essa contradança, seguindo esse ritmo, quer dizer, ela está assim fugindo, ela está, vamos dizer assim, desafinando. Estou usando aqui uma outra metáfora, desafinando no sentido de ela sai do passo, né, de uma coreografia determinada aí dentro de um contexto evolutivo que seria mais adequado para ela assumir, né, tudo que for possível, as vivências, experiências daquele gênero que ela ressomou, né? Então, nesse sentido, é um paradoxo, né? Estou ouvindo alguém perguntar, não? Outro paradoxo aqui, pode exemplificar um paradoxo serexológico, temperamento idêntico, compleição física discrepante? Pois é, né? Aqui, então, aqui é uma vivência que eu acho bastante comum, né? Como essa ideia de que vamos carregando, né? Vamos levando, somos o nosso temperamento também, né? Mas somamos uma situação mesológica, genética, enfim, numa herança, né, genética familiar, numa compreensão física completamente discrepante. Então, isso é muito comum, sem nenhum preconceito, por favor, com as pequenas, né, as baixinhas, que eu faço parte desse time. Às vezes a gente vê assim temperamentos fortes, personalidades, né, marcantes, muita força presencial em corpos assim bastante pequenos, né, enfim, que eu entendo como uma espécie de reeducador de todo um temperamento mais forte. Muitas vezes pode até ter, né, a ideia de que aquilo como se fosse uma prisão, mas na verdade é um freio inibitório reeducador. E a gente vê o contrário, a gente vê pessoas grandes, né, assim, uma compreensão física enorme, extremamente doces, suaves, assim, gentis. Então, esse paradoxo, né, do temperamento ser o mesmo, mas ir mudando essa compreensão física, né? Então, eu tenho é uma hipótese minha, né? Eu tenho assim uma lembrança, uma coisa da preparação para essa atual ressoma, em que eu pedia um corpo
um pouco mais restritivo. Um pouco mais? Restritivo, restringido, no sentido de não ter algumas coisas, principalmente a voz também, para que eu não caísse nos mesmos mata-burros, né, por ter utilizado mal algumas questões. Eu sei que a voz é uma questão, é uma delas. Então, a questão da mulher não ser tão bonita, né, algumas coisas assim, talvez a consciência ainda não se sinta pronta para receber um corpo extremamente, vamos dizer assim, dentro do padrão de beleza atual e não fazer bobagem com isso, como talvez pode ter feito. Então, a gente pedindo para evoluir, eu tenho assim, uma vaga lembrança de pedindo para, enfim, quem estava ali, né, me ajudando, para realmente vir com algumas questões que não me dessem chance de cair no mesmo mata-burro. Aliás, aquela pergunta da anterior, do paradoxo, né, do outro teletertuliano, sobre o temperamento do androssoma no temperamento no ginossoma, eu acho que vale a pena ressaltar que a gente não está tratando aqui de homossexualidade. Não. Né? Não. É mais ou menos isso que você está falando aí, né? Então, assim, aquela mulher super feminina, que na hora de fazer o comando lá sei lá, dirigir, fazer a liderança dela, ela vira um homem, né? Vira um general. General. Vira assim, uma pessoa. Né? E aquele homem, né, bem formado, né, assim, bem másculo e tal, que de repente na situação qualquer tem uma reação assim um pouco mais emocional, feminina, assim. É mais ou menos esse sentido. Às vezes é uma lady, no bom sentido, sabe? Uma lady. Então, assim, mas, enfim. Não é exatamente, Rosa, não é só ligado a essa questão de homossexualidade. Mas a gente vê, assim, fica quase evidente, né, na gente mesmo e nas pessoas, às vezes aquele temperamento de muitas vidas como um líder, como uma pessoa que tinha poder, enfim, e agora, né, 80. Não, eu me lembrei disso por causa dessa questão que você falou aí, que o corpo feminino, ele já vem para uma consciência que foi homem na última vida, exatamente para moldar a feminilidade, a assistência, a afetividade, acolhimento, né? O acolhimento, algumas coisas né? E o corpo de homem vem numa mulher que é extremamente afetiva, emocional, exatamente para buscar nela a formação mais racional, mais... Né? Sem nenhum preconceito, tanto, né? De achar que o homem é mais racional do que a mulher. Mas não tem tanta questão hormonal, a questão até de papel, a questão... que a gente está discutindo aqui é a maravilha cultural, que essa coisa, é dolorosa, mas é bonita de se ver, né? Essa mudança, essa alternância, assim, né? O que você sabia fazer muito bem, de repente você vem sem saber fazer aquilo, sem poder fazer aquilo que você sabe fazer muito bem, né? Para aprender outras coisas, senão você ficava na mesmice. Enfim. E é tão interessante. É uma lógica muito inteligente, né? Total. Interessante como isso aparece, né? Quando a consciência se manifesta, mesmo no corpo feminino, assim, um pouquinho mais, né, delicado. Eu tinha um professor né, no jornalismo, que eu fiz jornalismo com 18 anos, né? Foi a primeira faculdade. Ele me dizia assim, ele era um jornalista muito experiente, ele dizia assim: Eliana, que interessante, tu escreve como homem. Porque de tantos anos dando aula para homens e mulheres, mulher tem uma tendência a escrever um pouco diferente do homem. Mas o teu texto, se eu pegasse sem saber que era você, eu diria que é um texto de homem. Uma coisa assim, né, mais crítica, mais dura, mais direto no ponto, não sei. Então é interessante como isso aparece de tudo que é jeito. Desculpa, tá? Porque eu tinha que pegar o gancho ali. Nem tive coragem de cortar, tá bom. Eliana, muito bom aí seu verbete, parabéns. Eu estou achando interessante o campo holopensene que está no teu verbete. Extremamente reflexivo, né, de recuperação de contos, achei bem interessante. Está sendo uma experiência bem legal. Tá, obrigada. Aqui. Eu queria pedir para você expandir um pouco esse trinômio com sincobaia do conscienciograma, com sincobaia proexológica e com sincobaia seriexológica. Eu já tenho uma ideia mais ou menos do que você quis dizer, mas eu queria escutar de você. O que você pensou quando você escreveu isso aí? Sim, aqui eu acho que essas três assim, configurações, né, da técnica com sincobaia,
que de alguma forma eu já vivenciei as três, sendo a consciência coberta do conscienciograma, é você, né? É um striptease consciencial ali. E proexológica, quando tem o foco, né, de como é que é o encaminhamento da sua proexis, e também a serexológica, muito rico isso num curso chamado Retrosenha, né? Da Consecutivos, e qualquer pesquisa que a gente se coloque aí, faça a questão de retrovidas, a gente também com cobaia serexológica todo o tempo. Eu acho que essas três vertentes aqui, elas ajudam muito a gente a entender e se entender dentro desse processo da contradança evolutiva, né? Porque a consciência ali é a mesma, né? com a mesma bagagem, mesmo temperamento, só alternando esses papéis, esses contextos, essas parcerias, né? Então, de alguma forma, se a gente trabalha isso aqui bem, se coloca nessas posições aqui de consciência cobaia com essas vertentes, acho que isso ajuda demais aí. O que a gente quer, de verdade, que é fica um pouco melhor, né? Sair dessa melhor. Não é só o consciência cobaia multidimensional, né? Enfim, consciência cobaia, começar a especializar esse consciência cobaia, né? Usar para várias áreas, fazer de uma maneira consciente. A gente, no Congresso dos Intermissivistas, que teve aqui pelo CAEC e a Sinvexis em julho, a gente fez um consciência cobaia intermissivista. Então, tentando levantar coisas da pesquisa sobre o intermissivo da pessoa, né? Como é que foi isso? Como é que ela se manifesta hoje a partir daquele curso intermissivo? Quer dizer, acho que aí vai outras tantas vertentes, né, de consciência cobaia. Obrigada a você, Elisa. Aproveitando o que a Rosa falou que a pessoa vem para não fazer certa... Essa semana mesmo, conversando com a minha filha canta muito bem, e ela quer fazer medicina. E a última fala que eu tive com ela gravou um trecho de uma música da Edith Piaf, e diz que a avó gravou, né? A avó chorou, a mãe, a tia. Eu falei, nossa, essa menina tem um dom. E ela conversando comigo, falava, pai, eu não sei o que eu faço. Eu sei que eu quero ser médica, mas a música... Eu falei, você escolhe, né? Vê qual é o ponto. Ela falou assim, se eu não tivesse essa informação que eu tenho hoje, né? Porque ela acessa a Conscienciologia, eu já teria decidido, mas isso me deixa em dúvida. E ela está numa dúvida que ela sofre com isso, entendeu? Porque é muito forte a música nela, e ela canta super bem, né? E é justamente isso que você falou aí. Eu estou vivendo essa situação com ela, eu falo, você que vai decidir, né? Difícil mesmo. Você sabe que eu conheço muitos médicos que são músicos. Inclusive, eu cantei num coral muito bom na universidade, lá no Rio Grande do Sul, que ele se formou em medicina, José Pedro Boécio, ele está dessomado já. E ele largou, no mês seguinte, ele se formou, tudo certinho, e foi se dedicar à música. E ele foi estudar nos Estados Unidos, enfim, ele era um excelente regente de coral, depois regente de orquestra. E aquilo não adianta, ele tentou, foi para a medicina, é uma pessoa inteligentíssima, mas ele não resistiu, ele largou o diploma na gaveta e foi ser músico. E está cheio de médicos que são músicos, ou músicos que eram médicos, enfim. Interessante isso, né? Como essa coisa, quem sabe, da arte muito forte no passado, aí faz uma programação, tenta, né, dar uma virada e fazer ir numa linha mais assistencial, diferente, e aí às vezes não consegue, ou o contrário, sei lá, né? Eu coloquei para ela e falei, a música, qual que tem mais amparo, a medicina ou a música? Ela falou, eu sei, pai, que é a medicina, mas aí ela entra, né, na parte emocional dela e fala, não, mas a música... Deve ser fácil, né? Por isso que eu pedi para vir com uma voz ruim para ter um risco. É uma brincadeira, mas é sério. Eu acho que isso é um conflito que muitas pessoas ficam, sabe? Mas é difícil mesmo. É difícil, né? E como você tem razão, só ela pode escolher. E você dá umas boas dicas aí para a Conscienciologia, mas a consciência vai ter que optar, né? Eu ia fazer um comentário também que me deu vontade quando vocês estavam conversando, né, dessa questão do gênero e tal, que eu acho interessante, né, que meu duplista, enfim, muitos colegas, a gente percebe isso daí, que tem gente que a gente vê que tem, apesar de estar num corpo, né, masculino, que tem assim uma habilidade com a emoção maior do que outros homens. E eu brinco, eu falo, você já foi mulher, hein? Você está muito bem, isso daí está muito bem para lidar com emoções.
Às vezes até melhor que eu em alguma coisa, né? Foi mulher recente, né? Porque mulher todo fora, homem todo isso fora. mexe, né, Cuco? Só mais perto do homem. E eu acho que mulher também é muito bacana isso daí. A gente percebe isso, a gente começar a observar, tem muito disso no dia a dia, né? Muita mulher que sabe ser firme, muito mais do que alguns homens, muito mais macho, né, do que alguns homens. Mulher macho, né? Tem muita mulher macho. Tudo bem, gente? Vou fazer uns... Você quer falar alguma coisa? Eu queria Você quer apresentar os livros? Eu queria aproveitar, porque eu acho muito interessante esse trabalho aqui da Ivone Pereira. Né? Não sei se vocês conhecem, é uma trilogia que ela escreveu. São 3 livros e são os mesmos personagens, é o mesmo grupo que faz uma contradança evolutiva muito rica. São 3 livros, né? Nas Voragens do Pecado, é o primeiro que se passa lá na França, no século XIV, lá envolvendo a noite de São Bartolomeu. E ali cria uma interprisão, um processo difícil, que vai assim por séculos e séculos. Aí no segundo livro, o mesmo grupo, né, o Cavaleiro de Numier, o mesmo grupo, ele se encontra então na França do século XVI, né, do Luís XIV, também muda ali, reconfigura os papéis, né, na contradança, mas os personagens não resolvem, continuam não resolvendo. E, finalmente, no século XIX, o mesmo grupo, né, aqui nesse chama O Drama da Bretanha, é uma psicografia dessa consciência que se autodenominava Charles, né, que teria sido, segundo a Ivone Pereira, essa a parapsiquista, enfim, muito conhecida, era amiga do professor Valdo também, teria sido pai dela, numa ressoma. Aqui, então, veja quantos séculos depois, quase 400, 500 depois, eles conseguem, mais ou menos, fazer um equilíbrio para seguir nas próximas também, recompondo coisas, né? E, ao que tudo indica, assim como Cristo espera por ti, teve uma base real, também essa história tem uma base real. É muito rica, são 3 livros, foram reeditados agora, coleção Ivone Pereira pela FEB, então, essa trilogia, Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Numier e o Drama da Bretanha. E tem esse livro interessantíssimo, que foi a professora Malo que me indicou. Obrigada, Fernanda. Chama Eu Sou Camille Desmoulins. Esse é a história de um jornalista chamado Luciano dos Anjos, né? Aqui brasileiro, ele já está dessomado. Ele fez todo um trabalho com o professor Hermínio Miranda, de pesquisar a vida passada dele, e ele conta assim, detalhes impressionantes dessa personalidade, Camille Desmoulins, que foi um intelectual, um advogado e um revolucionário da Revolução Francesa. Então, é muito interessante como ele mostra assim, se essa hipótese for verdadeira, né, como a configuração do grupo familiar deles, todos eles foram para a guilhotina, todo mundo lá foi... Enfim, muito jovens, e toda a família, enfim, e a reconfiguração hoje, que era, né, a vida desse jornalista brasileiro, Luciano dos Anjos. Até fisicamente, como a gente tem alguns casos aqui na CCCI, fisicamente os dois são parecidos. Então, é muito rico, assim. Esse livro é um livro mais atual também, é uma reedição, que é todo comentado pelo filho e um outro pesquisador, Luciano dos Anjos, como essa edição aqui comentada do Cristo Espera por Ti, pelo Osmar, né, Ramos Filho. Então, é muito interessante, é muito rico, já tem assim, então, muita coisa escrita que pode nos mostrar, assim, né, basicamente. E, com toda a minha crítica às novelas, tem uma novela hoje passando, chama Além do Tempo, que ela vai trazer essa questão, tem amparador, tem, né, consciência no meio e tal, e é todo um drama também que se configura, e que, pelo que eu li, ela vai lá, se passa no século XIX, início do século XIX, enfim, se passa, e vai até um capítulo tal, que acontece um desfecho lá, dramático, pelo jeito, e aí depois reconfigura toda a novela agora no século XXI, né? Aí os mesmos personagens vão tudo mudar de papel e vai continuar, então, é assim, muito... Interessante, esclarecedor, né? Parece ficção, né, cheio de melodramas também, mas não deixa é assim que acontece, me parece, sabe, professora Rosa? Acho que essa é a nossa realidade, né? As coisas vão se configurando aí com os mesmos personagens em outros contextos, para ver se a gente dança conforme a música, né? Dança melhor.
Aqui, ó, tem uma pergunta, tem duas perguntas aqui do Tertuliano, que ele pede na taxologia para você comentar vários itens. 2, você já comentou, a gente não vai falar de novo. Ele pede o 4, 6 e o 11. O 4 é contradança bibliocasta, né? É o E contradança bibliocasta. bibliocasta. Está errado aqui, biblioclasta. Está faltando um L. Está faltando. Biblioclasta. Pois é. Tá faltando. E o bibliófilo. Então, aqui, o biblioclasta é aquele, né, aquele que o Fernando se reportou, que é o destruidor de livros, né? A pessoa que o grupo, enfim, né? Um holopensene biblioclasta é um holopensene de contrário aos livros. Nós tivemos isso em vários momentos da história. Ainda estamos tendo, ainda está se destruindo muito livro aí em guerras, em coisas. Basta olhar, ver a pesquisa recente do Fernando Baes, né? E isso desde a antiguidade. E o contrário, né? Então, o bibliófilo, aquela pessoa então que hoje é um admirador, ele tem uma filia positiva pelos livros, ele é um defensor, ele é um divulgador, ele é um aglutinador, né, da questão do livro, né? Então, é bem provável que, né, possa ter acontecido aí uma troca de papel, né? E, é claro, pela lei de ação e reação muito lógica, né? Você desarranjou, você desorganizou num momento e você agora organiza no seguinte. O 11, né? Contradança crédulo cético, né? A questão do crédulo, do crente, da pessoa muito genuflexa em termos ideativos e que hoje estão uma pessoa aqui, né? Mais assim na linha da descrenciologia, né? De que duvida de tudo no sentido de não aceita qualquer coisa, né? Não é mais um crédulo. Também essa alternância. E tem mais outro? Tem o 6, contradança caçador ambientalista, você já falou. Esse eu pulei, né? Caçador ambientalista. Isso está acontecendo até bastante aqui hoje, uma mesma ressoma. Mas eu tenho uma hipótese, minha inclusive, pessoal. Eu tenho uma questão quase emocional em relação a maus tratos com animais. Eu lido muito mal com isso ainda. Eu não consigo assim ficar mais racional e às vezes, né, ter uma atuação até mais efetiva do que a questão mais comocional quando tem maus tratos de animais. Eu devo ter um rabo preso com isso para ficar tão mal, né, com a questão de ver qualquer tipo de violência aos animais, porque aquilo mexe com alguma coisa muito profunda. E assim, puxa, eu devo ter colaborado em algum momento para a exploração dos animais, né? Então, essa alternância aí que eu acho quase natural, né, que a gente vá se dando conta, vá amadurecendo e vá se dando conta de que é preciso rever posturas e desfazer, né, o que a gente fez aí. O 11, você já comentou, do crédulo cético, também, já, né? Também já comentei. Então, aí ele pede agora para você comentar a frase enfática. Mas antes eu quero ler o que ele escreveu depois. Parabéns, professora Eliana, seu verbete está muito bom. Expandiu meus conhecimentos, meus melhores votos de completismo existencial. Muito obrigada. Então, já o objetivo da gente já é alcançado quando a gente consegue, né, compartilhar alguma coisa da autopesquisa e que possa também ser útil para mais alguém, que acho que esse é o objetivo. Na contradança evolutiva, a alternância dos papéis existenciais representa a oportunidade de engendrar neocenografias serexológicas, recompondo vínculos e acertos grupocármicos. Então, acho que aqui é uma síntese de todo o verbete, que é justamente a técnica da frase enfática, né, tenta sintetizar aqui a ideia, né, ou vamos dizer assim, a tese desse verbete, que é nessa alternância de papéis, nessa mudança, nessa movimentação, né, nesse jogo inteligente de mudança de posições, que a gente tem essa oportunidade de fazer diferente, uma neocenografia, um neocontexto, e a gente poder aí estar recompondo nossos vínculos, melhorando as questões, né, com as nossas parcerias do passado aí, e fazendo algo de útil junto, se possível, e fazendo aí os acertos grupocármicos que todos nós, com certeza, temos que fazer aí pela frente, ainda por várias ressomas, né? Uma só não dá conta de tanta história que a gente tem aí. É isso, é uma mega síntese do verbete, acho que ela é bastante autoexplicativa, né? Se qualquer coisa a mais, a gente pode estar falando também. Na sinergismologia,
você coloca um sinergismo, pesquisas serexológicas individuais, pesquisas serexológicas grupais. A gente entende o que é uma coisa e o que é outra. Eu queria que você falasse de que modo você aproveita essas duas coisas, se tem alguma ideia que você tenha diferente a respeito desse sinergismo. O sinergismo, então, é quando as duas questões postas, né, os dois itens colocados aqui, ou seja, eles somados, né, a sinergia entre os dois gera alguma coisa maior. Eu vejo que isso aqui é uma coisa que acontece aqui com os pesquisadores da conscienciologia, da serexologia, os autopesquisadores. A pesquisa serexológica individual, não sei se eu vou falar o óbvio, mas, né, foi o que eu pensei, ela, de alguma forma, ela potencializa, ela, vamos dizer assim, ela encaixa, ela entra em sintonia, né, e aí faz também uma contradança com as pesquisas serexológicas grupais. Então, de alguma forma, a pesquisa do outro, daquele grupo, ela vem e acrescenta na sua. A sua vai e soma e potencializa a da outra pessoa ou do outro grupo também, né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo na noite de gala mnemônica, né? Uma pesquisa de de duas pessoas lá diferentes que me deram feedback, né? Nossa, enriqueceu demais e me deu assim mais uma sinalética de que eu levasse a sério aquela, né, a pesquisa daquela personalidade, porque naquele contexto, naquele jeito, duas pessoas virem falar de um homem e eu lá toda vestida de mulher, quer dizer, alguma coisa séria tem. Então, eu acho que e a função da Consecutivos também é muito isso. As nossas pesquisas individuais, elas são muito mais grupais e coletivas e ajudam, né, um grupo todo, muito mais do que a gente pensa. Então, assim, ter a cara de pau que eu tenho, a coragem de vir falar e trazer e abrir mesmo, né, seja em verbete, seja em artigo, seja em outros contextos de eventos, né, porque, olha, alguma coisa sempre vai encontrar paralelo com alguém e vai poder somar esforços. É óbvio, é isso só. Porque às vezes uma coisa que um fala te ajuda a... Né? Você não estava nem pensando naquilo, e aí você começa a prestar atenção naquilo. Com certeza. Aí chega uma terceira pessoa que não sabia de nada e traz de novo aquilo que a pessoa te deu uma dica de 15 anos atrás, e aí diz, olha, eu estou acordando todo dia com isso na cabeça, eu tenho que te dizer. Quer dizer, então, são tantas evidências, assim, para-evidências que chegam, que se você pelo menos considerar seriamente, juntar esses pedaços, né, esse quebra-cabeça, acho que é, no mínimo, um pouquinho de inteligência evolutiva, o mínimo que seja. Agora eu estou vendo a sua fobiologia aqui, a profilaxia da serexofobia. A gente que vive na conscienciologia acha engraçado falar em serexofobia, mas a gente sabe que existe. Você tem alguma dica, assim, para... Se a pessoa que estiver ouvindo a gente ainda tiver um resquício, assim, o que pode fazer, como deve proceder, ou se conhece alguém, o que deve fazer... Uma pessoa me disse esses dias, recentemente, que ela não quer saber de outras vidas. Ela não quer saber de quem ela foi, porque ela tem medo do que ela possa ter sido. Não, é uma pessoa fora. Assim, conversando sobre questões da conscienciologia, essa pessoa do grupo aí, do meu grupo familiar, colocou. Ela tem medo de saber quem ela foi, porque ela prefere estar hoje nessa amnésia principalmente de saber que ela foi alguém que prejudicou pessoas, que não foi assim a melhor pessoa do mundo, né, ao longo da história, e que ela não quer nem saber desses assuntos, que ela evita ler coisas, ela evita assistir até filme. Então, é um caso de serexofobia. Aí, o que eu tentei mostrar para ela? Que ela está perdendo, né, na verdade, está perdendo muito de saber de si e de ver a riqueza, que quando ela encontrar também o que ficou de mal parado, ela vai encontrar o que deu certo, o trafora, o que ficou bem parado, né? Então, que ela, na verdade, ela está jogando uma grande oportunidade fora para não ver o problema, ela está perdendo todo o processo hiperhomeostático positivo que tem a pessoa com muitos trafores, eu conheço bem,
Então, tentei, assim, dar essa dica a ela. Não, veja que você é uma consciência muito mais do que só os seus defeitos, né? Você tem muita coisa aí que você também deixa de recuperar por não ter coragem de olhar para o passado. Aqui, ó, eu estou vendo um crescendo, e eu acho que eu já vi isso em outros locais aqui, falando sobre o duplismo, né? Então, aí tem aqui no crescendo primeiro, casal incompleto, casal completo. E aí eu te pergunto, a importância de compreender, dessa contradança evolutiva, o papel da dupla evolutiva no entendimento dessa... Você acha que tem um papel essencial? Ou como é que você vê isso? Eu acho que tem, sim, Rosa. E aqui, quando eu coloquei este crescendo, a minha ideia foi o seguinte: por vezes, um casal que já foi, né, um casal íntimo, uma outra existência, com algumas questões, e que nessa vem para ser um casal incompleto no sentido de estar fazendo um trabalho evolutivo, taístico, assistencial em conjunto, sem configurar, né, um casal íntimo, uma dupla evolutiva no sentido, mas que funciona muito bem como um casal incompleto, uma parceria, né, uma dia de trabalho dentro do MAIC, dentro de algum outro projeto assim. Então, acho que, nesse sentido, essa troca de papel, né, nesse momento abrir mão, às vezes, né, até de alguma coisa que reacende, que vem à tona novamente, né, da vontade de formar novamente uma dupla, um casal íntimo, mas ter claro que o mais importante é o trabalho, que uniu eles novamente para fazer o trabalho assistencial. E tem o outro caso, que junta a dupla, os duplistas, justamente por um trabalho em comum, importante que eles têm para fazer. E aí, então, é importante, sim, ter o seu casal íntimo, ser a dupla evolutiva. Então, cada caso é um poder entender, que é um crescendo, né? Poder entender quando é um caso, quando é o outro, sem isso bagunçar demais, né, a cabeça do povo aí, e o trabalho acontecer, que é o que interessa. Eliana, parabéns pelo verbete, parabéns pela exposição do verbete, que também foi brilhante. A gente agradece a sua participação, a gente agradece a participação de todos vocês. Agradecemos também a participação de todos os teletertulianos, pelas energias, pelas perguntas, pelo debate. E a gente sempre fala e sempre convida vocês todos para participarem, continuarem participando conosco diariamente, de 2h30 até, de meio-dia e meio até 2h30 da tarde, porque são vocês, né, teletertulianos com o Verbetóculo do Dia, que movimentam aí o debate, né, toda o nosso entendimento maior da conscienciologia. Então, a gente agradece e convida vocês a participarem diariamente conosco, e passamos, então, para o nosso comercial. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. Pilar Alegre com debate no CAEC, Maria Fernandes com curso Holotecologia, Alzira com 2º curso de campo Imersão em Conscienciometria e Dalva com bolsões holopensênicos. Mas antes teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós aqui, em nome da equipe do Amigo da Enciclopédia, estamos enfatizando para todos a importância da manutenção e da expansão dos Amigos da Enciclopédia, cujos recursos são todos aplicados aqui na produção da Enciclopédia da Conscienciologia, na manutenção do Holociclo, da Holoteca, de todo o acervo do Holociclo e da Holoteca, na transmissão diária das tertúlias, em tudo que nós temos de estrutura aqui no SEC, voltada para a produção mental somática e para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, esse programa é de vital importância para a continuidade e os investimentos necessários aqui. E o programa, ao longo do tempo, a gente tem sempre altos e baixos, diminui muito. Então, ultimamente, diminuiu muito os associados. Muitas pessoas deixaram de renovar a sua assinatura. Então, isso faz, de certa forma, causa aí um desencaixe grande aí para a manutenção, a sustentação financeira desse programa. Então, a gente está pedindo àqueles amigos cujas assinaturas venceram nos últimos meses, no último ano, se puder renovar, né,
também ajudaria muito, como também aqueles que não foram amigos até hoje, não são amigos, se puder tornar associado. Você tem uma série de benefícios, mas acima de tudo está contribuindo para esse projeto aqui. Então, quem tiver interesse, basta ligar aqui na recepção do CAEC, no 45 3525 2652, e ou procurar diretamente a recepção do CAEC, você faz a sua renovação. E está aqui ao meu lado também, quem não conhece ainda, né? A Dalva. A Dalva é uma funcionária do CAEC, voluntária também, e que atua diariamente aqui na divulgação, nos eventos e também na divulgação do programa Amigo da Enciclopédia. Então, quando a Dalva ligar para você, tocar o telefone aí de Foz do Iguaçu, 45, é para falar sobre o programa Amigos, para a renovação da assinatura. Então, é ela que faz esse papel diariamente de contato para a renovação do programa Amigos. Então, se eu não estranho não, estou apresentando ela oficialmente aqui. Então, a gente convida você para fazer a renovação, ou fazer a adesão, e você vai ter acesso ao site com todos os benefícios também para fazer sua pesquisa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC mantém uma atividade permanente e gratuita todos os domingos à tarde. São os debates conscienciológicos. E a Pré-IC TENEPS, em parceria com o CAEC, estará promovendo amanhã à tarde o debate Recim Tenepsística. Quem estiver interessado em trocar ideias e experiências sobre esse tema, compareça, então, amanhã, dia 20 de setembro, às 15 até às 17 horas, na sala 4, atrás do tertuliário, porque mudou de endereço. Essa atividade acontecia ali ao lado do restaurante. Hoje ela vai acontecer, amanhã, ela vai acontecer aqui, embaixo aqui do tertuliário, é neste edifício mesmo, na sala 4. Então, agradeço a atenção e a debatedora vai ser a Pilar Alegre. Boa tarde. Estamos convidando a todos para o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia, terceira edição. A abertura acontecerá no dia 30 de outubro de 2015, às 18 horas, com lançamento de livros e revistas. No dia 1 de novembro de 2015, acontecerá o campo bioenergético mental somático com os epicons Everton Santos e Flávio Buononato. Dando continuação às festividades comemorativas às 2 décadas do CAEC, acontecerá o jantar à espanhola por adesão. Continuando o evento da Semana Holotecnologia e Cosmovisiologia, serão ministrados minicursos do dia 3 ao dia 6 de novembro de 2015, a partir das 14h30, discutindo-se diversos temas. Maiores informações na recepção do CAEC com Sônia ou Michel, nos telefones 45 3525 2652. Obrigada, tenham todos uma boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Alzira Guesen, voluntária da Conscius. Estou aqui para divulgar o segundo curso Imersão em Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu. Este curso oferece 3 oficinas conscienciométricas e 2 campos bioenergéticos com 4 epicons. O epicom Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Everaldo Bergonzini e Lilian Zolé. Os epicons Luiz Gonçalves e Lilian Zolé atuam com energização e possibilidade de psicofonia com consciência amparadora e testagem do campo. Os epicons Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini trabalham com a técnica da mega euforização e arco voltaico. As 3 oficinas conscienciométricas são ministradas pela equipe de conscienciômetra docentes da Conscius, objetivando a identificação das tendências pessoais através da conexão entre traços, trafores, trafares e trafais, permitindo a compreensão da influência do trafor e do trafar associado no confort, para identificar o traço faltante, lacuna do micro-universo consciencial, potencializador do trafor e neutralizador do trafar. Você que tem interesse, vontade e motivação em compartilhar dessa assistência grupal é muito bem-vindo.
Informações e inscrições na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, ou pelo telefone 45 99 94 14 60. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida todos para participarem do próximo curso Bolsões Holopensênicos, com o tema Interprisões Místico-Religiosas. Acontecerá no período de 9 a 11 de outubro. Um dos objetivos desse curso é identificar os traços pessoais e grupais associados ao dogmatismo evidenciados das inter-relações familiares, profissionais e no grupo evolutivo. Mais informações sobre valores e formas de pagamento podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45 código de área 3525-2652. Obrigada, bom final de semana. Para amanhã teremos o verbete Holopensene Consciencial Terapêutico, da especialidade Assistenciologia, e a verbetógrafa Stephanie Sabetsky. Obrigado, boa tarde.